Olá, quanto tempo que nós não nos víamos, que nós não conversávamos. Eu tenho alguma novidade aqui. Nós trocamos agora o nome do canal para Literatura Holística com chá. Na verdade tem chimarrão e tem chá, né? Então a gente traz aí novidades porque nós vamos ampliar os nossos estudos, os nossos conhecimentos e vamos trazer novos conhecimentos que são mais abrangentes, mais holísticos, portanto que estão vinculados, interligados ou relacionados com estudos das ciências místicas, das ciências ocultas, para deixar mais interessante. Eu gosto de todo o tempo fazendo essa comparação, e como eu li as 13 obras do André Luiz, eu encontrei alguns indícios na obra dele de algo que ele não quis aprofundar, mas que eu fui encontrar com outros, fui aprofundar o assunto com outros doutrinadores. Mas eu quero falar pouco hoje, simplesmente retomar o nosso canal e dizer para vocês que eu comprei esse livro, e esse livro aqui, ele se chama Transição Planetária. Essa transição planetária é de Estevão Xavier. E quando eu comprei, eu achei que era do Divaldo, mas não é do Divaldo. Ele vem falar aqui sobre os ensinamentos dos mestres. E eu pensei, mas que mestres, né? Eu nem sabia de mestres. Cada capítulo deste livro, ele traz, é como se fosse uma carta psicografada para esses médios que aqui recebem a Grande Fraternidade Branca ou a Fraternidade Branca Universal. E ele traz cada capítulo como sendo uma carta de um desses mestres. Eu percebi que aqui nós temos duas sobre Jesus, que é o mestre dos mestres, sobre Maria. E ele traz aqui, por exemplo, os mestres Kuthumi, Lady Shusi, Saint Germain, entre outros. Ele traz aqui Rowena, apenas um capítulo sobre um texto aqui do Ashtar Sheran, que são sobre os deuses. Provavelmente ele se refere aos deuses da literatura da antiguidade, a literatura romana ou a literatura grega, que a gente tem muitos deuses e que hoje, inclusive, tem um livro que eu ainda vou comprar que fala sobre que mais ou menos fala sobre os deuses, que os deuses eram astronautas. Então é bem interessante aqui sobre Elohim, Serapis Bey, entre outros, Melquisedeque. A partir deste livro, que por acaso ele parou nas minhas mãos, eu descobri um outro universo. Eu passei a ter muita afinidade com tudo que se relaciona com Saint Germain. Inclusive eu busquei na internet pesquisar sobre ele. E alguns condenam, falam que é como se fosse uma modinha, e outros vão trazer detalhes das várias encarnações e reencarnações dele. Desde lá da Atlântida, daquele elo perdido, quando ele foi uma divindade praticamente, um curandor, e posteriormente, quando eu acho que a participação mais significativa dele nas reencarnações foi quando ele foi o pai biológico de Jesus, aquele que foi designado para educar e para criar o Filho de Deus. E a partir daí ele começou a reencarnar e cada vez mais em situações diferentes, trazendo conhecimentos conhecimentos abrangentes, e inclusive diz que na Idade Moderna ele foi um alquimista, e foi aí que ele ficou conhecido pela sociedade, pela aristocracia, pela nobreza, como sendo Saint Germain. Mas na Inglaterra ele também reencarnou e foi grande filósofo, pensador e cientista. E a partir desse livro eu li com Carme Ballesteros, canalizando com o mestre Saint Germain. Maravilhoso.
Ela traz inclusive orações, a forma de canalizar. Ela fala dos raios. Cada um de nós é regido por um raio. E esse aqui, Eu Sou Saint Germain, ela termina com uma grande oração, maravilhosa, mas é bem grande. Vale muito a pena ler. Eu vou dizer para vocês, eu sinto falta quando eu não leio livros. E aqui ela traz também, não só sobre Saint Germain, mas sobre o primeiro raio do mestre El Morya, da sua ascensão e forma de canalizar com ele. Eu busquei informações também em Alquimia da Alma e a Grande Fraternidade Branca, onde eles trazem que o anjo, São Miguel Arcanjo, ele está relacionado diretamente com o primeiro raio, que é o raio da fé divina, da vontade divina, do poder divino, que é o primeiro raio, o raio da criação. E São Miguel Arcanjo está relacionado com as Elohims e também a gente encontra ali no site deles uma das divindades que seria a Nossa Senhora dos Navegantes para os católicos e a Iemanjá para os umbandistas, essa divindade como sendo relacionada com esse primeiro raio, que é o raio azul. E esse primeiro raio é o raio que ele tem abrangência e incidência no domingo. Todo domingo é uma forma de se conectar através dos cristais. Aí a gente pode usar a sodalita, a ágata azul, entre outras, né? A gente vai ter várias pedras em tons azuis e principalmente a água marinha. A água marinha é fabulosa, ela tem uma tonalidade clarinha, ela traz uma paz para quem está com essa pedra, mas cabe aí também um cristal, um quartzo, alguma pedra azul. Então, eu vou ler agora Os Sete Mestres, Suas Origens e Criações. E este livro aqui é da Maria Silvia Orlovas. Eu já li um pouco e eu achei interessante porque eles vão resgatar lá no princípio. Assim como a doutrina espírita fala ali sobre a Gênese, esses livros eles trazem como que incidiram os raios e o quanto esses raios e seus mestres auxiliaram e os seus Elohims auxiliaram na criação do mundo, no caso do planeta Terra. Bom, posteriormente isso, antes também eu li um livro que é do Chico Xavier, A Caminho da Luz, maravilhoso. E eu assisti na internet, na FEB, eu nunca lembro a ordem, se é Pedro Simon ou Simão Pedro, mas ele é um professor de direito, é um grande palestrante e ele tem 1 hora de vídeo palestrando sobre os exilados de capela. E é isso que o Chico Xavier traz na obra A Caminho da Luz. Ele vai falar dos exilados de capela que vieram para o Brasil, para o mundo, para o planeta Terra, e aqui no planeta Terra eles ajudaram a constituir 4 grandes civilizações. Entre elas, a que mais evoluiu espiritualmente foi a civilização do Egito, inclusive podendo já ter a ascensão e voltar para sua terra natal, porque já tinha cumprido aqui todos os seus karmas. E falando em karma, o último livro que eu li agora, ele traz algo muito diferente, uma pegada muito diferente sobre karma. Porque a gente entende que cada vez que reencarna, a gente vem para pagar algo que ficou devendo em vidas anteriores, ou com os nossos desafetos, né, os inimigos, para perdoá-los e para eles nos perdoarem, também nos perdoarem, mas também para nós nos perdoarmos a nós mesmos. E isso seria um tipo de karma, né? Já o reencarnar sabendo que vai passar por uma prova e que tem que superar essa prova para se libertar. Acontece que é bem isso que os mestres ascensionados buscam, principalmente Saint Germain, com a chama violeta, ele busca a libertação, que nós possamos nos libertarmos. E a nossa libertação está na transmutação, através da chama violeta.
Os espíritos kardecistas vão dizer que é a nossa reforma interna. Plenamente, é isso mesmo. Mas, trazendo uma pegada mais esotérica, seria a chama violeta, através da meditação, trazendo essa chama, mentalizando ela, adentrando no nosso corpo pela parte superior, e ela se espalhando por todos os chakras, ajudando a reequilibrar os chakras e transmutar qualquer energia que esteja estagnada, energia que está ali criando um obstáculo, se libertar dessas energias e se libertar do nosso ego, que o ego, assim como ele protege, ele também atrapalha muito, principalmente quando o ego se transforma em orgulho. O orgulho, a vaidade, a presunção, tudo isso são energias pesadas e densas que nos impede da libertação, da grande libertação para a evolução, e portanto que os espíritas falam em evolução, já os mestres ascensionados falam em ascensão. E quem são esses mestres ascensionados? São seres normais, comuns, como nós, seres humanos, que reencarnaram várias vezes até atingir um grau de evolução tão grande que eles ascensionaram. Então, sobre o Saint Germain, vocês encontram farta literatura sobre a ascensão dele. Mas o Código Pleiadiano, o grande resgate da alma, da Eva Marx, e foi o único livro traduzido em português que eu encontrei dela, os outros estão em inglês, ela traz aqui um outro tipo de karma. Ela vai falar do karma da maldição, que tem um efeito bumerangue, que tudo aquilo que se diz de ruim para outra pessoa, em algum momento se diz, se pensa ou se age contra a pessoa de forma maldosa, astuciosa, pretendendo um resultado negativo, doloso, sofrido, tudo isso volta para quem enviou, cedo ou tarde. Bom, a doutrina espírita diz que isso é ação e reação. E muitas vezes é aqui mesmo que se paga, não precisa nem desencarnar, ir para o plano etéreo, ir lá, ficar um tempo na colônia espiritual para depois reencarnar e pagar tudo o que se fez de ruim para outrem na vida anterior. Às vezes é aqui mesmo. A doutrina espírita diz então que a gente tem que superar isso, né, mudar internamente, fazer a mudança interna, seguindo os exemplos de Jesus. Aqui ele traz, além disso, ela traz um exemplo dessa maldição do efeito bumerangue. E as Wiccas também dizem que tudo que se fizer aqui aponta um dedo e volta para a pessoa que apontou o dedo 3 vezes mais. Para as Wiccas é o aqui e o agora. Mas no código pleiadiano pode ser em outras reencarnações também. E é muito interessante a passagem que eles trazem, que ela traz aqui. Nesse livro, ela traz algumas passagens dizendo que todos nós somos seres estelares, porque a gente veio de outros planetas para cá, e agora somos seres humanos, mas que a nossa origem seria extraterrestre. É isso que ela traz. E eu fico refletindo sobre isso, porque afinal, Chico Xavier diz ali que muitos foram exilados de uma estrela, de um planeta que se chamava Capela, e vieram para o planeta Terra, e aqui então se adaptaram, reencarnaram como humanos. Aí não fica claro se reencarnaram como humanos ou se eles ficaram existindo e vivendo conosco. É o que diz aqui. Aqui diz que antes da explosão e do sumiço de Atlântida, os extraterrestres, eles viviam e conviviam com seres humanos. E o ser humano tem 3 fases na sua criação. Ele já não veio assim perfeitinho. Ele teve toda uma evolução. Os primeiros, depois os segundos, e a partir dos terceiros, do terceiro teste, que foram feitos pelos extraterrestres que se chamam os filhos de Belém, que na verdade são Anunnaki. Deixa eu ver se é isso mesmo, se eu estou falando correto. Eu só preciso achar que ali. Aí vão falar assim, ó, os filhos de Belial, que seriam esses terrestres. Ó, após a queda de Atlântida, havia 7 comunidades principais pelo mundo que eram lideradas por extraterrestres: Mesopotâmia, Sibéria, Egito, América do Sul, Austrália e Nova Zelândia, Índia e os Himalaias. E os filhos de Belial preferiram a região da Mesopotâmia.
E lá eles fundaram, então, uma comunidade onde eles ficaram. Mas também existia aqui os filhos da lei do Uno, ou a tribo do mestre Thoth, que reivindicaram o Egito como sua primeira casa depois da vida na Atlântida. Então, o que acontece aqui é que esses que são da energia densa pesada, os filhos de Belial, que foram para a Mesopotâmia, lá eles fizeram vários experimentos científicos com DNA, com extraterrestre e animal, eles misturaram os DNA, e isso foi contra o comando estelar. Eles simplesmente desrespeitaram as leis que existiam e depois eles foram banidos. São os Anunnaki. Então, hoje todos vocês são seres humanos. Alguns foram criados na Terra pelos Anunnaki e dominaram a escola de mistério. E aí quer dizer com isso que nós somos sementes estelares, que nós viemos para cá como extraterrestres, ou fomos criados por esses Anunnakis que desrespeitaram a lei geral dos filhos do Uno, desrespeitaram aqui o comando geral, e eles foram banidos, expulsos daqui. Mas por isso que depois veio a evolução, porque eles misturaram o DNA de primata com o deles e o nosso, porque eles queriam criar escravos para extrair ouro, porque enquanto extraterrestres eles não conseguiam ficar muito tempo aqui. E no planeta original deles eles tinham longa vida. E para eles poderem ter uma vida e permanecer aqui, cumprir com aquilo que eles tinham que cumprir, com a missão deles, eles precisavam do ouro. Então eles queriam reproduzir seres humanos mais inteligentes, mais rápidos e mais ágeis para serem seus escravos, para extrair esse ouro. E através do ouro eles terem uma substância desse mineral onde eles pudessem sobreviver mais tempo até poder voltar para o seu planeta de origem. Mas nem todos Anunnaki eram ruins e de má fé e de má intenção. Tinha os bondosos que eram cientistas, que eram engenheiros, que foram enganados pelos ruins e foram sem saber manipular para programar os seres humanos para serem escravos. Bom, é interessante isso tudo porque aí fala que outros seres extraterrestres seriam os Lirianos, porque os Pleiadianos já estavam aqui, eles eram simples, conviviam perfeitamente bem aqui, tinham uma alimentação simples, uma vida simples, se alimentavam da energia básica dos vegetais. Mas os Lirianos já queriam mais tecnologia, porque eles vêm de planetas que têm alta tecnologia, e a Atlântida tinha alta tecnologia, e por abuso dessa alta tecnologia é que se deu o incidente na Atlântida. Então, eles vieram brincar de Deus aqui, esses Anunnaki, e aí diz que nós éramos mestres nos campos da genética e da bioengenharia. Mas não só eles aqui, os Pleiadianos também, os Lirianos, entre outros. Daí diz assim, nós queremos que você observe que os números, as formas geométricas, as cores fazem parte de um idioma universal original. Eles fazem parte do idioma da luz. E que nossos ancestrais compreendiam e falavam. Repare que as equações matemáticas são válidas em todo o mundo. A resposta é sempre a mesma. Não importa a língua que você fale, os números são sempre verdadeiros. Deus criou este universo de acordo com um padrão matemático. Ninguém poderia misturar isso. Seu universo seria totalmente destruído se ele fosse confundido. Portanto, você possui parte do idioma original e por isso que matemáticos como Pitágoras mantiveram esse idioma extremamente inteligente e vivo. Há muitos significados espirituais por trás das formas, por isso que repetir números é algo especial. Eles contêm mensagens espirituais. Os Anunnaki também não podiam retirar suas habilidades, homens cegos são maus escravos, os olhos são a porta para sua alma, e sua alma possui a memória. Elas estão inscritas em seu DNA. Então, o que eles fizeram? Os Anunnaki manipularam
os seres humanos, quando eles passaram a evoluíram e passaram a ter uma inteligência, para que através do livre-arbítrio deles, eles fizessem um acordo de sangue. Por isso que nós temos que nos libertar de coisas que a gente nem conhece, como, por exemplo, a aliança de sangue firmada pelos Anunnaki. Na verdade, eles enganaram os humanos, porque os humanos acharam que, se reproduzindo, capacidade que eles não tinham até então, que eles poderiam então ser semideuses na Terra, e não o foram. E aqueles filhos de Uno, eles seguiam o caminho da luz. Eles seguiam o conselho da luz, que é esse conselho que fiscaliza a criação de Deus. Então, diz assim, o Conselho da Luz considerou a destruição completa da Terra, incluindo todos os extraterrestres que viviam aqui, caso não obedecesse a sua decisão. Eles citaram Maldek, que é um planeta que se explodiu, sua destruição e a possibilidade de a Terra ser a próxima a ser destruída. Pode parecer severo, mas até o Conselho da Luz estava sob o comando de outra autoridade, a qual deveriam responder. Era contra a lei acelerar a evolução das criações de Deus. Toda ação tem uma reação. A vida evolutiva na Terra poderia ser benéfica ou destrutiva em relação ao restante do universo. Bom, é muito interessante esse livro, eu teria muito que ler ainda, mas ele vem ao encontro de um outro livro que eu não li ainda e vou ler. Ele fala exatamente das mesmas evoluções dos seres e fala dos extraterrestres como os cabeça estreita. Então, nesse livro, A Doutrina Secreta, esse aqui é um resumo. A Doutrina Secreta são 6 obras. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Aqui é um resumo que o intérprete faz. O intérprete é Michael Gomes. E a obra clássica é da Helena Blavatsky. Então, ela traz aqui, em 1888, ela já traz tudo sobre as energias, sobre os extraterrestres, sobre outros seres que convivem conosco nos reinos, reino mineral, vegetal, animal, cristalino, telúrico, etéreo, eólico, ígneo, aquático. E isso quem traz esses, não só 3 reinos e nem só 4 tipos de elementos, mas quem traz uma classificação maior é Rubens Saraceni. Rubens Saraceni trabalha bastante com essas questões de outros seres que com milhões de seres minúsculos que nós não vemos, mas que convivem conosco. E outro livro que eu pretendo ler, que eu ainda não comecei a ler, é Conectando-se com os Arcturianos. Vamos ver se vem ao encontro desse código pleiadiano e se vem ao encontro da doutrina secreta de Helena Blavatsky. Eu já dei uma pincelada ali no livro dela e já vi que fala assim. Vocês podem conseguir em PDF a primeira obra. Então, meus queridos, como nós já nos estendemos muito, eu venho mais adiante falar sobre essas obras aí. Mas, se acredito ou não acredito, não sei, mas que é interessante se informar e saber um pouco mais, é bem legal, é bem bom. Saber não ocupa lugar. Inclusive, vem ao encontro de algumas doutrinas, gnoses e algumas seitas aí, algumas lojas que a gente escuta falar, está tudo interligado. Tem que ter um pouco de fundamento nisso. Então, meus queridos e minhas queridas, fiquem bem, fiquem em paz e até mais.